Feche seus olhos, vamos concentrar agora aqui com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. É importante que você esteja atento com a sua mente, com o seu coração. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Deus, pelo que já experimentamos, por tudo que já vivemos aqui nessa noite. A tua presença tão gostosa, tão maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu toque de graça, pela tua paz que nos envolve, o teu amor que nos acolhe, Senhor. Muito obrigado por esses louvores. E agora, nesse tempo que vamos partilhar a palavra, partilhar o pão, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, que cada um dos jovens aqui, ó Pai, esteja com a mente, o coração aberto, que o inimigo não roube, que as distrações não tomem, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar. Envolva-nos com a tua presença, envolva-nos aqui nessa noite. E muda a nossa história, muda a história desses jovens, Pai, em nome de Jesus. Amém? Agora eu te convoco, ó, esquece teu celular, põe no bolso aí, esquece a pessoa do teu lado, fica ligadão, que essa mensagem é importante, Deus quer falar com você. Então não deixa nada te distrair nesse momento. Você já fez a seguinte pergunta: o que Deus espera de mim? Você já se perguntou isso? O que Deus espera de mim? O que Deus espera da minha vida? Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz muitas vezes essa pergunta. Eu sempre me faço, na verdade, essa pergunta. Quase que todos os dias. O que Deus quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Minha vida está te agradando, Senhor, a maneira que estou vivendo, aquilo que estou escolhendo, as minhas decisões, o meu modo de vida está te agradando? O que o Senhor espera de mim? Essa é uma pergunta importantíssima. E as nossas perguntas, as perguntas que você faz, são mais importantes que as respostas. Você sabia disso? Porque boas perguntas, perguntas de qualidade, vão te levar às respostas de qualidade. Então você tem que fazer sempre perguntas, e boas perguntas, porque elas vão te levar às melhores respostas. E tem gente que acha que já tem todas as respostas. E quem tem todas as respostas é porque não fez todas as perguntas. Todos os dias a gente precisa estar se perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Eu sempre fiz e sempre faço essa pergunta. E essa pergunta tem guiado a minha vida, no sentido de, todo dia, tentar entender: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que eu preciso fazer hoje? Aquilo que estou fazendo te agrada, Senhor? E tem um texto, que é o texto que embasa essa mensagem de hoje, puro e simples, que ele responde exatamente a abrangência principal dessa pergunta: o que Deus espera de mim? E ele revelou na própria palavra. Em Miqueias 6:8, Deus responde: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. O que Deus espera de mim: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você pode repetir essa segunda parte? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus espera de nós. Então eu me volto para esse texto e me volto novamente dia após dia, e esse é um texto que me acompanha, é um texto que eu relembro, que eu releio, que eu medito e que eu me volto a ele para olhar para a minha própria vida e coração, se estou vivendo isso. Porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, que você ande humildemente com Deus. Ele espera isso da sua vida, da sua existência, da sua história. E quando nós vamos analisar essas palavras no original, e eu gosto sempre de olhar as palavras principais de um texto, o que o escritor queria dizer com isso no original, quando nós olhamos para a palavra justiça no hebraico, ela carrega consigo integridade. Integridade, alguém que é inteiro. Não é apenas fazer o certo, mas alguém que é inteiro em tudo que faz, em palavras, pensamentos, em ações. É mais do que ser honesto, é alguém inteiro. Retidão moral, alguém que é reto em valores, em virtudes.
ela carrega consigo fidelidade, fiel a uma aliança, fiel à vontade de Deus. Ela carrega consigo o entendimento de aliança com Deus. Justiça, no original, significa aliança com Deus, retidão, integridade. Amar a misericórdia significa no original, também no hebraico, uma disposição em perdoar. É isso que Deus espera de nós, disposição em perdoar, não importa a quem. Disposição em perdoar. Livre de julgamento. A palavra misericórdia carrega isso consigo. Alguém que é livre de juízo de valor, simplesmente vai lá e ajuda, exerce compaixão, livre de julgamento. Esse é o sentido original da palavra. E misericórdia carrega consigo também, no original, no hebraico, amor em ação. Misericórdia é o amor que age, não é apenas falar eu te amo, mas o amor que se move. É isso que Deus espera de nós. E por fim ele fala andar humildemente com Deus. E esse andar humildemente, ele significa uma fé prática. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre andar com Deus, andar como ele andou, fala sobre uma fé prática. Não é uma fé teórica, não é sobre apenas conhecimento, mas uma fé que se exerce nas obras. Fala sobre relacionamento, andar é relacionar. Andar, caminhar é relacionar com Ele. E humildemente fala sobre dependência e confiança. Depender dEle, confiar nele. Isso é uma atitude de humildade. E é o sentido original desse texto. E isso é ser puro e simples. Amar a justiça, amar a misericórdia é pureza. Pureza de coração. Andar humildemente com Deus é simplicidade de coração. Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Pureza e simplicidade. Um coração puro e simples. Hoje de manhã eu fui levar meu filho mais velho no treino de tênis. Eu sentei na arquibancada, levei ele lá, sentei na arquibancada e fiquei assistindo. E eu gosto de chegar nos lugares e falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Faça essa experiência, chega no lugar, chega lá na faculdade, senta no banco, chega no teu trabalho e a hora que você sentar, você fala, Espírito Santo, o que você quer falar comigo aqui? Faça essa experiência para você ver que legal. Ele fala, ele sempre fala. E eu sentei e falei isso, e daí na sequência já ele falou, olha para o teu filho, fica olhando. E eu fiquei olhando, observando, e eu percebi que a cada rebatida que ele dava, ele olhava para mim. E daí, às vezes, meio disfarçado, ele batia, daí dava uma disfarçada, olhava meio de canto. Ele queria ver se eu estava olhando. Cada tacada que ele dava, cada rebatida que ele dava, ele queria ver se aquilo estava me agradando. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Isso é ser puro e simples. É a cada movimento. Você está olhando para o Pai e pensando, Pai, isso está te agradando? Pai, isso que eu estou fazendo está agradando o Senhor? O Senhor está observando, isso tem te agradado? Isso é ser puro e simples, é sobre isso. Deus espera de nós esse coração, como o Bernardo ali, rebatendo e olhando o Pai. Deus espera de nós a cada movimento, a cada decisão, tudo que vamos fazer, esse coração puro e simples. O nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso, a palavra fala sobre isso. E a gente precisa constantemente estar fazendo essa pergunta. A gente precisa constantemente estar checando as nossas reais motivações e intenções, porque isso agrada a Deus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, versos 7 a 9, fala um texto que eu carrego comigo. Os olhos do Senhor procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. E é num contexto em que Deus fala com o rei Asa. O rei Asa, rei de Judá, era um rei que agradou muito ao Senhor. Ele acabou com a idolatria, ele fortificou as cidades, ele prosperou no seu reino. E num determinado momento, ele faz uma aliança
Ele sempre consultava o Senhor em tudo que fazia, mas num determinado momento ele faz uma aliança com o rei da Síria, sem perguntar a Deus o que Deus achava disso. E aí Deus manda esse texto aqui para ele. Deus não se agradou daquilo. Ele fala para Asa: os olhos do Senhor, os meus olhos procuram por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado. Ele estava falando: Asa, tudo que você for fazer, continua como você estava. Não perca seu coração. Não perca seu coração. Tudo que você fizer, sonda as suas intenções, pede a minha orientação, pergunta para mim. Me agrada fazer conhecer a minha vontade. Me agrada te fazer conhecer a minha vontade. O Senhor está procurando corações aqui nessa noite. Corações que são totalmente dedicados, que a todo momento, a todo tempo falam: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Isso é pureza, isso é simplicidade. O Senhor está sempre procurando algo em nós. Lá em João fala que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando algo. Quando ele fala sobre Davi, lá em Atos, fala: achei a Davi. Eu achei a Davi. Deus achou a Davi porque ele estava procurando, e ele sempre está procurando entre os homens, ele está sempre procurando entre as gerações, homens e mulheres, com um coração puro e simples. É isso que ele espera de nós, é isso que ele deseja em nós, aqueles que querem andar com ele, aqueles que querem caminhar com ele, que querem ser seus amigos. Você olha para Jesus caminhando com os discípulos, você percebe que ele sempre alinhava o coração deles. Pode perceber, ele sempre estava alinhando o coração deles. Lá em João 15:15 ele fala: já não os chamo servos, mas amigos. Algo muito profundo aqui. O que define o servo e o que define o amigo? O que define o servo é aquilo que ele faz. Agora o amigo, o que define o amigo, é aquilo que ele é o relacionamento. O servo faz coisas para o Senhor. O amigo relaciona com o Senhor. Deus te chama amigo. Já não os chama servos, mas amigo. E a gente precisa olhar para o nosso coração, porque talvez a gente esteja fazendo muita coisa para Deus, mas nosso coração está distante. Talvez você está fazendo muita coisa para Deus, mas teu coração está longe. Talvez você está servindo em vários ministérios aqui, você está servindo no Kids, você está servindo no Connect, você está servindo na projeção, na iluminação, no som, na recepção, no conexão, na música, no Nada Aconteceu, no apoio de culto, no gestão da programação. Você está em missões, você está em evangelismo, você está liderando o GA, você está como líder em treinamento de GA. Você está fazendo um monte de coisa, você vem cedo e sai à noite. Você está quase morando na igreja, mas teu coração pode estar longe. Por isso que a gente precisa constantemente se perguntar: eu posso estar aqui, vim bater o cartão de manhã, sair tarde da noite, fazer um monte de coisa, aconselhar um monte de gente, e meu coração está longe. Por isso que a gente precisa sondar as motivações. Enganoso é o coração. Enganoso é o nosso coração. Como avaliar se você está sendo um servo ou um amigo? O servo faz coisas para Deus, mas não tem intimidade com Deus. O servo, ele busca reconhecimento. O servo quer reconhecimento. Talvez teu coração não esteja longe, mas talvez esteja à beira de se afastar. Por isso que a gente precisa sondar. Se há um mínimo resquício em nós, querendo o reconhecimento das pessoas, é porque o nosso coração está se afastando. Se há um mínimo resquício em mim, falando: ninguém me reconhece aqui, meu líder não me reconhece, já servi, fiz um monte de coisa, nem me agradeceu. O pastor nem me chamou para tomar um café. Meu líder nem me chamou para tomar um café. Teve a conferência lá, ajudei, fiz um monte de coisa, agradeceram um monte de gente, não me agradeceram, não citaram meu nome.
Eu estou servindo aqui faz tanto tempo, não me reconheceram, não me deram um ministério maior. Estou aqui no GA, fazendo um monte de coisa, o pastor não me chamou ainda. Reconhecimento, coração distante. Como reconhecer se nosso coração está sendo um coração de servo? Se ele está buscando reconhecimento. Eu quero tocar no louvor de domingo, mas no Brilhem não. No Brilhem não é para mim não. O louvor de domingo eu toco, mas no Connect não, né? Não dá, né? Eu quero um ministério maior, precisam me reconhecer. Toda vez que o nosso coração se inclina para algo relacionado a reconhecimento aqui nessa terra, ele está se afastando do Senhor, é um coração de servo. Aquele que não é amigo, mas servo, ele também tem um coração murmurador. Que reclama da igreja, da visão da igreja, reclama do líder. Reclama da liderança, reclama da escala, reclama do irmãozinho. Coração murmurador é um coração distante. Então nós precisamos sondar, nós precisamos olhar para a nossa vida constantemente. O amigo relaciona, o amigo é definido pelo ser. O ser vem antes do fazer. Ser, estar vem antes de fazer coisas para Deus. No inglês, o verbo to be é ser, estar. Ele carrega esses dois significados. Deus nos chama para ser, estar na presença dEle, para ser amigo dEle, para estar na presença dEle. Esse é o desejo de Deus. Ele sempre nos leva para esse lugar. Olha esse outro texto aqui. Lucas 10, esse texto é fantástico. Lucas 10, do 17 ao 20. Jesus tinha enviado os 70 discípulos em missão. Eles tinham saído de 2 em 2 para pregar o evangelho em nome de Jesus. Expulsar demônios, curar os enfermos, pregar a palavra, e algo grandioso acontece. Os 72 voltaram alegres depois daquela missão e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Jesus está alinhando o coração aqui. Ele está alinhando o meu e o teu coração. Eles voltam felizes da vida com aquilo que fizeram, com aquilo que aconteceu. Senhor, nós expulsamos demônios, chegamos lá, deu um Hadouken, o outro já deu um outro poder ali e tal, cura e milagre e maravilha. E eles voltam felizes e Jesus não menospreza aquilo que eles fizeram. Jesus comemora, realmente foi muito legal, e mais do que isso, vocês nem viram, mas eu vi o diabo caindo do céu, como um relâmpago. Eles abalaram o reino das trevas, foi isso que aconteceu. É o primeiro envio ali, depois que Jesus está aqui na terra, é o primeiro envio. Então aquilo abala as estruturas, abala as trevas. Mas Jesus fala, Jesus já alinha o coração, mas não se alegrem por aquilo que vocês estão fazendo. Não se alegrem pelo aquilo que você está servindo, pelo ministério que você está servindo, pelo quanto que você está aqui na igreja batendo cartão, pelo quanto que você está fazendo no GA. Não é isso que deve ser a sua motivação, a sua intenção, que deve te mover. Se alegre por ser meu amigo, por ter um relacionamento comigo, porque no dia que você chegar lá em cima, eu vou falar: eu te conheço, pode entrar. E outros vão chegar e vão falar: nós fizemos um monte de coisa em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu não vos conheço, não são meus amigos. Ser vem antes de fazer. Deus está procurando isso em nós. Ele está falando isso, a base da nossa motivação não pode ser aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente é. A base da sua motivação não pode ser aquilo que você faz para Deus, mas aquilo que você é. Aquilo que você está, isso tem que te mover todo dia, tem que ser a real motivação do seu coração. Deus está procurando isso em nós, pureza, simplicidade, andar em justiça, andar em misericórdia, andar em humildade. E na prática, Tiago, entendi essa teoria, beleza?
Mas como é que isso acontece na prática? Acontece isso que a gente experimentou agora há pouco aqui. Esse desejo pela presença. Que coisa maravilhosa, podia ficar a noite inteira aqui. Se pudesse, nem ia subir para cá, ia ficar aqui de joelhos aqui. Presença maravilhosa, não tem nada igual. Não tem nada nesse mundo que se compare. Isso é só uma gotícula que a gente experimenta do que vai ser o céu. Só uma gotícula que Deus permite a gente experimentar um pouquinho, um cheirinho do que é a presença dEle. Então, na prática, coração puro e simples é esse desejo pela presença. Esse desejo tem que nos consumir. Esse desejo tem que nos mover. Mais do que fazer qualquer coisa para Deus, é o desejo pela presença, um anseio por estar com Ele. Isso tem que nos mover. Esse desejo de estar com Ele, de amar a presença dEle. Eu estava de joelhos aqui, eu estava falando, Deus, eu quero ficar aqui. Não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que essa presença. Pode continuar, continua, vai. Não tem nada melhor do que isso. Estava mais feliz ali do que aqui pregando. Pode ter certeza disso. Não tem nada melhor que a presença de Deus. Isso tem que mover o nosso coração, tem que mover a nossa vida. O desejo de estar na presença dEle. E esse é o desejo de Deus também. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Sempre foi ter a sua presença no meio do seu povo. Eu vou fazer um mergulho rapidinho aqui num contexto histórico. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Não perca o seu foco. Presta atenção. Presta bem atenção nesse contexto histórico, senão depois você vai ficar boiando aí. Como Deus quer a presença dele no nosso meio? Olha só, Deus mandou Moisés fazer o quê? Um tabernáculo. Deus tabernaculou conosco. É a presença dele em nós, a presença dele aqui no meio do seu povo, por meio do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um lugar de adoração. Deus deu todas as orientações para Moisés. Moisés, você vai fazer o tabernáculo com tal comprimento, com tal largura, com tal altura, com tais tipos de tecidos e colunas e utensílios. Deus dá todas as orientações. E dentro daquele tabernáculo existia um lugar que se chamava o lugar santíssimo. Existia um véu que separava todos aqueles ambientes. E dentro daquele lugar existia a arca da aliança. Em cima da arca da aliança, 2 querubins com as asas estendidas. E Deus fala, e eu vou me manifestar ali, no meio daquelas asas ali, daqueles querubins, a minha presença. Ou seja, o tabernáculo é Deus tabernaculando conosco, é Deus no meio do seu povo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar, a partir daquele véu. Ele tinha uma corda amarrada no seu corpo, ele entrava com um incensário, ele aspergia sangue. E aquela corda estava amarrada, porque se ele tivesse com pecado, ele caía morto ali, diante da arca, e as pessoas tinham que puxar ele lá para fora, ninguém podia entrar ali. Uma vez por ano ele entrava naquela presença. Deus no meio do seu povo. Através do tabernáculo, Deus estava revelando. Tudo do jeitinho que ele pediu para Moisés, minuciosamente, vários e vários capítulos descrevendo tudo aquilo. Foi construído e o povo fazia ali a adoração. De tempo após tempo. E era a presença de Deus no meio do povo. E a arca da aliança representava isso. Deus é ilimitado, mas naquele momento a arca simbolizava a presença dele ali, naquele lugar. E você sabe a história, passado tempo, e passa Moisés, Josué, juízes, a arca é roubada, levada pelos filisteus. E depois vem o rei Davi. Vem Saul, vem o rei Davi. E o que o rei Davi faz? Primeira coisa que ele faz no seu reinado. Vamos buscar a arca. Porque a arca é a presença de Deus no meio do seu povo. Davi tinha um coração que agradava a Deus. Coração puro e simples. Ele manda buscar a arca. Eles trazem aquela arca. E o que ele faz? Uma tenda. Davi faz uma tenda. Tinha ali alguns pilares de madeira, uma lona e aquela tenda no meio. Agora, Davi institui pela primeira vez o conceito da música na adoração.
pela primeira vez. E ele coloca ali músicos tangedores, 24 horas por dia. E eles ficavam ao redor, sem parar, ininterruptamente, declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquela era a tenda de Davi. E Davi prospera, o seu reino cresce, e um dia ele está lá no seu palácio, um palácio magnífico, de cedro do Líbano, e ele fala assim: meu Deus, eu estou aqui nesse lugar magnífico, e Deus está lá numa tenda. Senhor, eu vou fazer para ti uma casa, eu não vou dar descanso nos meus olhos, enquanto eu não fizer a morada para o Altíssimo. E Deus fala para ele: não, Davi, você não vai fazer essa casa, não pedi isso para você. Tuas mãos estão sujas de sangue. Davi era um guerreiro, já tinha batalhado muitas guerras, tinha muito sangue em suas mãos. Deus fala: você não vai fazer, mas seu filho Salomão vai fazer. Você pode fazer o projeto, levantar o material, mas é ele que vai construir. E Davi faz isso. Ele levanta os materiais, ele consegue muito ouro, muita madeira, metais preciosos. E depois que Davi morre, Salomão assume tudo aquilo. Ele pega aquele monte de material, e ouro, e prata, e pedra preciosa, e ele constrói o famoso Templo de Salomão. O Templo de Salomão era algo vultuoso, único, inigualável. Tinha ouro para todo lado, era no chão, era nas paredes, era no teto, pedras preciosas, madeira da melhor qualidade. Algo vultuoso, suntuoso. Templo de Salomão. E ali também estava a Arca da Aliança, foi colocado naquele lugar. Esse Templo de Salomão, depois, passado algum tempo, Israel é sitiada por Nabucodonosor, e ele leva o povo cativo, 70 anos, e esse templo ele é destruído. Eu estou avançando rápido na história aqui, eu falei para você que ia dar uma mergulhada. Chega na época de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, e leia esses livros, são magníficos. Eles reconstroem os muros de Jerusalém, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, e eles reconstroem o templo também. Então aquele templo de Salomão é agora reformado. É um quarto templo. É um quarto tabernáculo. E depois, nos tempos ali de Herodes, nos tempos de Jesus, ele é reformado, ampliado por Herodes. Então a gente teve, ao longo da história, tabernáculo de Moisés, tenda de Davi, templo de Salomão, templo reconstruído de Esdras e Neemias, e por fim ampliado por Herodes. 5 templos onde o povo de Israel adorava ao Senhor. E esse templo de Herodes é aquele que, na época de Jesus, quando Jesus morre, fala que o véu do templo se rasgou. Você já leu isso? É esse templo reformado por Herodes. O véu do templo se rasgou, ou seja, existia lá ainda um lugar onde tinha o véu e ficava a arca. E o véu do templo se rasgou. Significava o quê? Espiritualmente falando, olha, agora, a partir de agora, Jesus morreu, ressuscitou. A minha presença não está mais aqui, nessa arca. A minha presença está em vocês. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí. Se eu fosse você, eu batia palmas. A minha presença está em vocês. Não é mais aquela arca, não é mais ali dentro do véu. Veja toda a história, eu quis fazer esse contexto para você entender. Jesus morreu, ressuscitou e agora o Espírito Santo habita em você. A presença de Deus está em você. Você é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus, templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós, é isso que vocês são, templo. Agora, eu contei toda essa história aqui, tabernáculo, tenda. E qual é esse templo que Deus fala, eu tenho saudade, é nesse templo que eu quero habitar? Lá em Amós 9:1, Deus fala, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Você é tenda de Davi. Você é o tabernáculo de Davi. Deus não tem saudade do tabernáculo de Moisés, que ele mesmo deu o projeto, as instruções. Ele não tem saudade do templo de Salomão,
que era algo vultuoso, com muito ouro, ele não tem saudade dos outros tempos, ele tem saudade daquela tenda, que era só alguns pilares ali de madeira e uma lona, mas que tinha uma adoração 24 horas. Mas que tinha 24 horas levitas, declarando: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A tenda simboliza a nossa vida. Nós somos fracos, somos falhos, como uma lona por fora. Assim é a tenda. Agora, dentro de nós, há o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Deus tem saudade, Deus procura, Deus busca. O que move o coração de Deus é aquilo que movia aquela tenda. Era o coração que movia aquela tenda, era um desejo pela presença, era a pureza e a simplicidade daquela tenda. É isso que Deus procura em nós. E Davi era o homem que tinha esse coração. Não à toa que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos erros, apesar das falhas, como a tenda é simples e falha, apesar dos erros da falha, o coração dele era aquilo que agradava a Deus, um coração puro e simples. E se há algum texto bíblico ou salmo que melhor expressa isso, eu creio que é o Salmo 27:4, onde Davi fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui expressa esse coração da tenda de Davi. Aqui expressa o coração de Davi. É aquilo que Deus procura em mim, aquilo que Deus procura em você. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Esse coração de Davi. Davi expressa nesse salmo, em primeiro lugar, uma coisa, significa prioridade. A presença de Deus para ele era prioridade. Tanto que a primeira coisa que ele faz ao assumir o reinado, a primeira coisa é trazer a arca. O coração dele se mostra um coração onde Deus é a prioridade. No início do seu reinado, quando ele já lá na frente, prosperando muito, ele fala: eu quero preparar um lugar melhor para Deus. Prioridade. Uma coisa. Não permita que outras coisas tomem o lugar de Deus no seu coração. Você está envolvido com tantas coisas, com tantos projetos. Seu trabalho, sua faculdade, seus estudos, seus relacionamentos, mas não permita que outras coisas roubem o lugar que pertence somente a Deus. Que ocupem o seu tempo na presença de Deus. Tem que ser prioridade, tem que ser a única coisa, o essencial. Tem muitas coisas importantes da nossa vida, muitas, mas apenas uma é essencial, a boa parte. A única coisa, a presença de Deus tem que ser tua prioridade. Tem que ser o teu desejo diário, isso tem que queimar o teu coração. Eu oro por uma juventude que queima por Jesus. E eu creio que aqui é uma juventude que queima por Jesus. Amém? Você queima por Jesus? Fala: eu queimo por Jesus. Uma geração apaixonada. É isso que importa de tudo que a gente faz e fala aqui. A gente pode aprofundar em assuntos teológicos e fazer um monte de movimento, mas o que importa, no final das contas, é se seu coração é apaixonado por Jesus ou não. É isso que importa. O resto é acessório. Teu coração tem que ser incendiado, apaixonado, tem que ser tua prioridade, teu desejo número 1, número 0, antes de tudo. Paixão pela presença, uma coisa, prioridade. Jesus tem que ser o centro e o fundamento da sua vida, lugar central na sua vida. Tem que ser desejado ao ponto que tudo mais perca o brilho, que nada mais importe, não tem desejo, não tem pecado, não tem moralidade, não tem relacionamento, não tem outra coisa que te consome mais do que isso. É sobre isso, é esse desejo que nós precisamos. Que o Espírito Santo incendeie teu coração nessa noite, que Ele gere isso em você. Que Deus gere isso nessa geração, nessa noite, em nome de Jesus.
A segunda coisa que Davi revela aqui é intensidade, porque ele não fala apenas uma coisa peço, ele fala buscarei. Ele não fica só pedindo, ele se move. É intensidade, a gente precisa ser intenso. A gente precisa ser intenso com Deus. Você nunca vai ter tudo de Deus enquanto Ele não tiver tudo de você. A gente precisa entender isso. A gente nunca vai viver tudo que Deus tem para nós se Ele não tiver tudo de nós. Uma entrega total, uma busca total. Uma renúncia total. Quantos querem viver tudo que Deus tem para você? Entregue tudo para Deus. Busque com intensidade. Uma coisa peço, e a buscarei. É sobre isso. É um desejo ardente em medida crescente. É isso que tem que te empurrar adiante. É isso que tem que nos empurrar adiante. Existe uma lei na Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia nova que eu ganhei na Eleve aqui. Cadê a galera que foi para Eleve? Top, hein? Existe uma lei bíblica, um princípio bíblico, que é a reciprocidade. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É você busca e você encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Deus está estabelecendo algo. Você vai ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. É uma busca. É uma via de mão dupla. É a lei da reciprocidade. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Deus está te chamando nessa noite. É uma busca mais profunda. E Davi não para na busca. Ele vai para a contemplação. Você se torna aquilo que você contempla. Quem você é hoje é resultado daquilo que você contemplou até aqui. Quem você vai ser à frente é resultado daquilo que você está contemplando hoje. O que você está contemplando? Você está contemplando a face de Cristo? Você vai se tornar aquilo que mais consome teu coração, o teu tempo. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Quem você é resultado daquilo que você contemplou até aqui. Davi fala para contemplar a sua formosura. E ele termina com meditar no seu templo. E esse meditar é mais do que ler e ficar ali raciocinando. É sobre analisar. Ele está falando aqui sobre investigar a Deus. Sobre conhecer profundamente a pessoa de Deus. Não é sobre conhecer sobre Ele, mas conhecer dEle, experimentar, experienciar. É isso que Davi está falando. Meditar, conhecer, investigar, analisar profundamente. Esse desejo. Isso é pureza em simplicidade. Coração puro e simples. É isso que Deus está procurando aqui nessa noite. É isso que Deus está procurando aqui nessa geração. Você recebe essa palavra? Amém? Eu não vou chamar o louvor aqui, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Eu quero soltar uma canção. E nesse momento, você pode reduzir a iluminação. Eu quero te convidar aonde você está, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser vir à frente. Eu quero que você tenha um tempo com Deus. O Espírito Santo ministrou os nossos corações aqui. O Espírito Santo falou profundamente ao teu coração aqui. Já não os chamo servos, mas amigos. Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está no livro da vida, no livro dos céus. Deus está nos falando, o ser estava em antes de fazer. Deus quer o teu coração puro e simples. Desejo de estar com Ele. Talvez teu coração se perdeu na caminhada, ou talvez ele está quase se perdendo. Você está à beira que isso aconteça. O Espírito Santo está aqui, está te tocando agora. Ele quer colocar seu coração no lugar certo. Tenha um tempo agora na presença de Deus. Dobre os seus joelhos. Se você quiser vir aqui à frente, fala com Deus. Derrama teu coração diante dele.